Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Vamos hoje para a nossa sexta semana da disciplina de História Geral da Imprensa. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, né, que é a gente, né, vinha naquela construção, falamos dos Estados Unidos, da Europa, e aí finalmente a gente chega no Brasil, né, no surgimento da imprensa no Brasil. Só antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo, eu só queria informar para vocês duas coisas, né? Primeiro, eu acabei postando por engano, alguns de vocês devem ter percebido, né, o conteúdo da disciplina de jornalismo impresso, né, na página de vocês, né, do e-aula. Acabei trocando ali na hora de postar. E o pessoal do impresso, né, questionou, né, sobre a postagem que eu não tinha feito na segunda-feira, e aí que eu fui ver que eu postei por engano o conteúdo do impresso na página de História Geral da Imprensa. Mas enfim, se alguém por acaso acessou, deve ter percebido que não era aquela disciplina, né, que havia, né, havia sido um engano. Essa é a primeira coisa, então, só, né, ignorem aquela postagem, eu já deletei, né, mas como eu falei, se alguém eventualmente foi assistir, certamente percebeu que era um engano. O segundo ponto, então, é que eu coloquei os grupos no e-aula, né, para vocês. A versão final, então, com os grupos, o que eu fiz foi o seguinte, né, a turma aumentou bastante, né, eu vi que provavelmente houve bastante matrículas novas naquela segunda etapa de matrículas, né, e então eu acho que mais ou menos metade da turma tinha grupo e mais ou menos metade não tinha, né? Então o que eu fiz? Eu fui lançando o pessoal que não tinha grupo nas duplas para formar trios, mas aí aconteceu que lá no final sobrou uma pessoa, né? Então eu acabei tendo que retirar em dois desses trios formados duas pessoas para formar um novo trio, né? Então ficou duas duplas, que são duplas de pessoas que tinham formado inicialmente uma dupla mesmo, e o restante ficaram todos trios, né? Ou duplas que tinham sido formadas eu acrescentei alguém, ou ali no final, né, acho que do grupo 11 em diante ali, todos são trios formados, né, pelo pessoal que não tinha grupo, né? Então vocês vão ver ali que até que tá em ordem alfabética, né? Só ali os dois últimos que eu acabei retirando, né, porque o último ali tinha sobrado sem grupo, né? Então eu acabei optando por formar um trio com o pessoal que não tinha grupo e manter duas duplas daqueles que originalmente tinham pensado em duplas, né? Já que teria que ter duas duplas mesmo pela questão matemática, né, do número de alunos matriculados. Eu optei também por priorizar trios porque, enfim, a gente sabe, acontece também no presencial, mas está acontecendo de uma maneira até mais compreensível e mais frequente nesse formato do EAD, de eventualmente, né, alguém trancar a matrícula ou abandona a disciplina, etc. Então, nesses casos, se um abandona, ainda fica uma dupla, né? E eventualmente, se dois não cursarem a disciplina, desistirem, enfim, aí sim, infelizmente, né, quem sobrar vai ter que fazer o trabalho sozinho, que também é bem tranquilo, né? Como eu falei, foram 15 grupos, né? Então, na verdade, se fossem trabalhos individuais, seriam praticamente 50 trabalhos, né? E tem toda TCCs, outras disciplinas, etc. Eu não ia conseguir dar o acompanhamento ideal para vocês, né? Então, eu optei por formar preferencialmente trios, né, para poder fazer esse acompanhamento maior, dar um feedback melhor, etc. Né? Então agora quem entrou nos grupos ou os novos grupos que foram formados, vocês entrem em contato uns com os outros aí, né? Tem ali, se vocês entrarem em participantes ali no lado, na aba lateral ali, vocês acham a lista de todos os participantes e podem entrar em contato um com os outros, né? E claro, se alguém não responder nunca, né? A gente está tentando contato e o fulano não está respondendo. Vocês façam o trabalho, obviamente o fulano vai ficar sem nota. Se enviar os outros trabalhos, né, vai tirar nota nos outros, mas nesse não vai receber nota, né?
Não tem como tá só o nome do sujeito ali sem ele ter feito nada. Então entre em contato, né? Quem foi acrescentado nas duplas que já existiam, contatem, né? Esses colegas, né? Para vocês combinarem a forma de trabalho, enfim, o assunto que vocês vão escolher, etc. E outra observação que eu botei na postagem, então, é que a partir de agora, para alguém mudar de grupo, é só se combinar com o coleguinha lá para um passar para o outro e o outro passar para o um, né? Porque senão vai ficar grupos de 4 e aí já estoura o limite. Então, por exemplo, se um quiser um lá do grupo 12 quer trocar com um lá do grupo 6, né? Vai ter que ver essa troca de grupo, né? E não simplesmente sair de um e entrar no outro, só para fazer esse esclarecimento. Vamos lá que tem bastante coisa, né? Eu até vou postar mais materiais para vocês em relação ao tema da aula de hoje, né? Que são os primeiros jornais, né? O início da imprensa no Brasil, né? Até, enfim, o século XX, né? Então, claro, são aí praticamente 300 anos, né, de imprensa no Brasil, que a gente vai falar aqui, então é muita coisa acontecendo. Então, claro, a gente elencou, né, alguns pontos principais, alguns marcos importantes, então, no surgimento da história da imprensa e no desenrolar, né, da imprensa no Brasil. Assim como a gente viu no contexto europeu e também no contexto até dos Estados Unidos, havia também esse controle nesse período colonial, aí a gente está falando aí, voltando lá para 1600 e pouco, né? Então havia esse controle em relação aos livros, né? A censura, né? Em relação aos livros, principalmente aos que vinham da Europa, né? Eles vinham de Portugal e era a mesma, como o Brasil era uma colônia de Portugal, as leis, as regras eram as mesmas, né? Aplicadas em Portugal, né? Então, a partir de 1624, né, os livros dependiam de autoridades civis para serem impressos, né? E essas autoridades eram então o Estado, no caso a monarquia portuguesa, e a igreja, né, que como a gente viu desde o início sempre teve essa relação muito forte, né, entre Estado e igreja nesse período, né, principalmente. Então inicialmente os livros só existiam nos mosteiros, colégios inicialmente, né, e não em casas, então a gente ainda não tinha nesse momento da história bibliotecas particulares, pessoas que tivessem seus livros em casa, né? Esse tipo de biblioteca, né? de compra de livro individual começa apenas no fim do século XVIII, né? Lá por volta de 1790, que é quando começa também a venda de livros, né? No Brasil. Eu gosto de fazer esse paralelo só para a gente acompanhar. Claro que ali em temas latino-americanos, que eu cheguei a ministrar um semestre, né, no caso eu trabalhei com o livro do Eduardo Galeano, né, As Veias Sociais, As Veias Abertas na América Latina, dá para se entender o porquê dessa disparidade, né, mas aqui a gente vai fazer só essa relação, né, desse período que a gente está falando em 1790, que é um período em que os jornais e as revistas já estavam em andamento, digamos assim, a pleno vapor na Europa e nos Estados Unidos, né? E aqui ainda não tinha começado a produção desse tipo de material e a recém começava, né, a ter essa ideia de bibliotecas particulares, de compra individual de livros, né? Então, só para ver essa disparidade, né? Eu não vou falar atraso, apesar de que obviamente é um atraso, mas que tem seus motivos, né? Como eu falei, né, a disciplina que a gente trata isso é temas latino-americanos, né? Então não vou entrar nessa questão, senão a gente vai longe, né? Então só para fazer esse registro, e aí que não é um registro, não é um fato exclusivamente brasileiro, é de toda, né? De praticamente toda a América Latina. Então, voltando, né, como os livros entraram né, como é que os livros entravam na colônia, da mesma forma que em Portugal, né? Então, principalmente os proibidos, de maneira clandestina, sofrendo perseguição, etc. Também havia uma polícia que fiscalizava, né, as livrarias que vendiam as obras para checar, né, se haviam obras proibidas, etc. Também havia prisão de livreiros, de
de editores, impressores, etc., né, como havia também na Europa. Os livros mais procurados também acabavam sendo os que geralmente eram proibidos. E a maior parte da população também, né, aquilo que a gente falou lá dos Estados Unidos e da Europa, também vale aqui para o Brasil. Era uma maioria analfabeta, né, uma maioria não alfabetizada. Então, a imprensa barra jornalismo inicia no Brasil quando ela já estava, como eu comentei, em pleno desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos. Né, havia uma cultura de exploração né, a gente fala isso em temas latino-americanos, ainda nesse momento, dentro do território brasileiro, ainda não uma cultura capitalista no sentido de manter as riquezas aqui, né, elas eram especialmente levadas para a Europa, né, o Brasil era colônia de Portugal, vale sempre lembrar isso, e resultou nesse atraso, né, nesse atraso brasileiro, dentre outras coisas, mas aqui a gente está falando especificamente da questão do jornalismo, né, do início do jornalismo no Brasil. Então, o ano, que é o marco, né, do primeiro jornal brasileiro, ele vai ser 1808. Né? Então, como a gente viu, são 200 anos em relação à Europa e mais de um século em relação aos Estados Unidos, né? Em relação a esse registro do primeiro jornal. Né? E aí há uma discussão, né, dos dois jornais que surgiram no Brasil ao mesmo tempo. Né? A gente está num período ainda Brasil-colônia, mas que tem todo um movimento já pró-independência, né? Então os primeiros jornais eles têm esse conflito já de cara, né? A gente tem o Correio Brasiliense, de 1º de junho de 1808, né? Mas que ele era um jornal que ele era editado pelo Hipólito José da Costa, que dá nome ao museu que tem hoje em Porto Alegre, mas ele era editado de Londres, então ele foi, em termos de data, o primeiro jornal brasileiro, mas tem ainda uma discussão, né? Alguns não consideram esse o primeiro jornal brasileiro porque ele vinha de Londres, apesar dos assuntos serem todos voltados para o Brasil, para a questão da independência, etc, etc. O Hipólito José da Costa, justamente para fugir, né, de uma repressão, de uma perseguição, ele, né, se exila em Londres, né, e de lá ele edita e manda esse jornal então para o Brasil. Já o primeiro jornal editado no Brasil é a Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 de setembro também de 1808. Então, daí entre junho e setembro, né, julho, agosto, setembro, dá 3 meses de diferença entre um e outro. Então, alguns, né, historiadores, enfim, consideram a Gazeta do Rio de Janeiro o primeiro, que era o jornal, aí sim, oficial, né, o jornal da coroa portuguesa no Brasil. Então, de cara, a gente tem esses dois jornais, né, que são os dois primeiros jornais do Brasil e que reivindicam, né, esse posto de mais antigo, né. Enfim, aí depende dos critérios, né. Se considerar o primeiro produzido no Brasil, é a Gazeta do Rio de Janeiro, então, que é o jornal português, mas se considerar o primeiro que circulou, independentemente de onde foi feito, foi o Correio Brasiliense. E aí está a questão curiosa, que os dois faziam processos inversos, né? Enquanto a Gazeta do Rio de Janeiro, que era produzida no Brasil, trazia informações da Europa, né? Porque era um jornal da coroa portuguesa, o Correio Brasiliense era ao contrário, era feito em Londres, mas tratava de assuntos, né, do que estava, principalmente do que interessava, né, para a independência do Brasil, etc. Então, primeiro falando da Gazeta do Rio de Janeiro, então eram informações principalmente da Europa, eram 4 páginas, inicialmente foi publicado semanalmente, depois trissemanal. Tem o livro do Muniz Sodré, não estou com ele em mãos aqui, mas enfim, tudo isso que a gente está vendo é desse livro do Muniz Sodré, História da Imprensa no Brasil, algo nesse sentido. É um livro bem completo, bem grande, ele foi publicado pela editora da Intercom um tempo atrás, né? E o Sodré vai chamar né, como um arremedo de jornal, né? Naquele formato da época, então não é no jornal ainda do ponto de vista
de planejamento gráfico, de texto, etc. Não é um jornal no sentido que a gente conhece hoje, assim como a gente viu que aconteceu mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Né? E, claro, destacava apenas questões positivas, né, da coroa portuguesa. Já o Correio Brasiliense era produzido em Londres, né, e para escapar também dessa censura prévia que estava instaurada no Brasil com a coroa portuguesa. Então, dá para se dizer que no Brasil o jornalismo, a imprensa, nasce sob censura. Né? Então, o primeiro jornal, inclusive antes do jornal oficial da coroa portuguesa, ele já nasce sendo perseguido, com o seu dono, o editor, etc., tendo que lançar fora do país. E essa censura oficial, essa perseguição oficial, dá para dizer que nunca parou completamente. Né? Claro que tem a questão da censura oficial, da perseguição assumida, né? Que é quando a coroa, inicialmente, depois os governos vão lá e prendem o jornalista, agridem o jornalista, o próprio Estado, né, faz esse trabalho abertamente, né, publicamente. Depois tem outros tipos, né, de perseguições, etc. Mas a gente vai ficar, por enquanto, nesses primeiros anos, então, né. Mas dá para se dizer que nunca parou. Né? Então o jornalismo já nasce sob pressão, né, sob ameaça, né, em 1808. Ele é voltado para ideias, né, então ele tem um tipo mais doutrinário e não noticioso, então a gente está falando ainda também daquele tipo de jornalismo de produção de conteúdo dos jornais mais voltados para ideias, com ensaios, né, com um texto mais opinativo, etc. Não é ainda esse formato de notícias que vai começar nos Estados Unidos em 1830, principalmente, e no Brasil também vai vir depois dessa data. Era um ângulo também, por outro lado, externo do Brasil, era sobre o Brasil, mas o Hipólito José da Costa estava fora do país, fora do continente, inclusive, mas foi o embrião, então, do jornalismo. E, na verdade, assim, é tido como jornal, etc. Tinha a periodicidade, que é aquilo que a gente falou de diferença entre o jornalismo e o panfleto, por exemplo, mas ele era mensal e ele era praticamente um livro, né? Ele tinha mais de 100 páginas, apesar de que tu pode pegar edições de grandes jornais, como por exemplo Zero Hora, na época que tinham vários cadernos, etc., que também, né, tinham, se for somar, contar o número de páginas, tinham mais de 100 páginas, a Folha, os jornais, principalmente no auge do jornalismo impresso, contando todos os cadernos que vinham juntos, segundo caderno, caderno de cultura, caderno do esporte, caderno disso, caderno daquilo, também somava mais 100 páginas. Então, inicialmente pode assustar, mas também para a cultura do impresso, que era a principal mídia que se tinha ali naquela época, ainda não tinha o rádio, né? O rádio é da década de 1920 em diante, então não chega a ser também nenhum absurdo. Os primeiros anos, então, o Correio Brasiliense foi adequado para o contexto da época, né? Não havia ainda público leitor, né, para o jornal fazer essa revolução que ele pretendia fazer, e durou justamente até a independência, né? Então até 1822, e aí né, meio que perdeu a razão de existir, porque tinha atingido até seu objetivo. Claro, ainda tinha muitas conquistas, etc., a buscar, mas aí outros jornais foram ocupando esses espaços, né, de por exemplo, luta pelo fim da escravidão, etc. Então, outras pautas surgiram e outros jornais surgiram também com essas pautas, né? Em 1811, aí começam a surgir vários, né? Então, até 1822 surgem vários, esse antagonismo, assim, esse conflito entre jornais independência e monarquistas, né? Então, em 1811 surge a Idade de Ouro do Brasil, de 4 páginas, né? Outros jornais foram surgindo, como o Patriota, de 1812, né? Aí essa pauta vai sempre nesse contexto de população majoritariamente analfabeta, o que é muito importante, assim, da gente pensar, porque era algo que de certa forma ficava muito nas elites, né? Que era uma população pequena, que era a população alfabetizada. Mas aí, enfim, passando a independência, né? Então o Sodré vai colocar isso no livro dele, né? As mudanças foram lentas, né? Pois apesar da independência ainda se manteve uma cultura de dependência, né? do Brasil, de como se conseguisse sendo uma colônia.
Seguiu havendo também essa repressão estatal, que, como eu falei, vai seguir muito tempo ainda. E, claro, começaram a surgir mais tipografias, então começa também aquela ideia da produção de jornal também como um negócio. Mas, geralmente, nesse primeiro período ainda vai ser mais focado na questão, principalmente, de ideias políticas, né? Então, os jornais serem lançados sempre com o intuito de defender uma determinada pauta política, né? Então, ainda é assim como nas outras partes do mundo. Ele, nesse momento, ainda ele é ele ainda é uma produção de jornalismo mais de caráter político e não noticioso. Nessa transição, então, a disputa ocorre entre os que eram favoráveis e contrários à independência, essa pauta vai seguir, e depois, com o tempo, vai, né, de certa forma, se fosse pensar num contexto atual, vai ser a dicotomia entre esquerda e direita, ou pró-guerra, né, contra a guerra, né, ou no caso depois, mais adiante, das guerras mundiais, né, quem apoiar, qual lado o Brasil iria apoiar, depois que é definido o apoio, né, aí se volta para aquele lado, etc. Então, essas vão ser as pautas, tanto é que o professor Rudiger, ele tem um livro que se chama Tendências do Jornalismo, em que ele vai classificar justamente isso e vai colocar que a partir da década de 30, que começa, de 1930, que começa o jornalismo a ter talvez essa inversão, assim, de que ele vai deixar de ter tanto essa pauta, essa preocupação com a política, com as pautas que são defendidas, para pensar como empresa mesmo, né? A gente é um jornal que vai publicar informações e esse é o nosso produto e a gente está vendendo isso, né? Isso que começou principalmente na década de 1830 nos Estados Unidos, no Brasil vai começar um pouquinho mais tarde também. E agressões e execuções jornalistas é relativamente comum nessa época. Então eu trago para vocês o exemplo do livro do Fernando Jorge, não, né? Coloquei um trecho para vocês lerem, que é o Cale a Boca Jornalista, em que ele vai contando desde esse período colonial até a contemporaneidade, casos de perseguição, assassinato, agressão, etc., a jornalistas. Eu coloquei aqui, separei para vocês e vou postar então o PDF da página 29 a 37, em que ele vai contar 2 casos dessa época, então, de século XIX, né, que é a do jornalista que era conhecido como Baratinha e também do Frei Caneca, mas aí eu vou deixar para vocês lerem essas 8 páginas aí do livro que conta esses 2 casos. Depois ele segue com vários outros, ele pega e vai indo mostrando numa linha de tempo mesmo e contando os casos, e a gente consegue ver bem claramente como sempre houve essa perseguição, ou oficial ou não oficial, né, a alguns jornalistas. E aí a gente tem a imprensa então entre 1822 e 1900, né, em 1º de junho surge ainda na corte o Diário do Rio de Janeiro, redigido pelo português Zeferino Vito de Medeiros, né, caracteriza-se por ser o primeiro jornal que tem assim essa em 1822, né, que vai começar a apresentar brevemente esse caráter mais informativo, né, e também passa a abordar mais questões locais, no caso, obviamente, do Rio de Janeiro. Então, é um marco, né, em março de 22 passa a ser impresso em oficina própria, né, e assim como os penny press americanos que a gente viu, ele vai ganhar popularidade também pela questão do preço, né, que lá era as penny press, né, que um penny era 1 centavo de dólar, né? E aqui é o vintém, né? Então ficou conhecido como o Diário do Vintém. Então também vai ter essa diferença que, como a gente falou, segue até hoje também, dos jornais populares com preços mais baratos, que visam as massas, né? E às vezes aqueles mais caros e que visam, alguns colocam lá no projeto editorial mesmo, né? Classe A e B, quer dizer, público com alta escolaridade, etc, etc, etc. E aí a gente chega... Eu sugiro também a leitura desse livro para quem puder, né? Porque vai pegar todo esse... né? Vai mais a fundo. E claro, o livro do Sodré também. Aí vai ter muitos outros casos. Aqui eu estou trazendo esse recorte né? Mais pontual. Então entre 1910 a gente chega no século XX, né? Entre 1900 e 1920. Essas 2 primeiras décadas vai ter
uma questão muito forte da relação da literatura com o jornalismo, né? Então a gente vai ver o João do Rio, ele vai fazer uma pesquisa com jornalistas desse período e que também eram escritores, quer dizer, era comum sujeitos que tinham aspirações literárias buscarem uma profissão remunerada no jornalismo, né? Então ele faz uma pesquisa para saber com esses escritores se o fato deles atuarem como jornalistas ajudava ou atrapalhava na atividade literária deles, né? E aí ele vai obter mais ou menos metade e metade, 33%, né? Dizendo um terço que não ajuda nem atrapalha, o outro terço que ajuda e atrapalha, e o outro terço que ajuda, né? Então, opiniões bem divididas. Eu falo sobre essa pesquisa dele também na minha dissertação, que foi publicada como livro sobre o Érico Veríssimo, então eu apresento todo esse contexto aí desse período, né? Então os escritores buscavam no jornalismo, né, nos jornais, espaço para publicar. Teve aí os casos do Lima Barreto, Olavo Bilac, o João do Rio, e na sequência depois Érico Veríssimo, e assim vai indo, né, principalmente até o surgimento dos primeiros cursos de jornalismo, né? Como não existiam ainda os cursos de jornalismo nesse período, então o sujeito era às vezes advogado e queria ser escritor e acabava indo parar no jornal, né? Então era muito comum esse tipo de troca, né? Mas também se tinha o espaço muito pro romance folhetim, pra crônica, pra coluna, né? O jornalismo opinativo bem forte, né? Então tem essa questão muito forte do jornalismo literário, principalmente nessas primeiras décadas do século XX. E as questões políticas ainda aparecem. Claro, tem aquele jornalismo informativo, que como a gente viu ali o Sodré coloca, que já começa lá por volta de 1822, mas ele ainda é mais raro, digamos assim, fica meio que em segundo plano. E como eu falei, a partir da década de 1930, principalmente, que começa a pegar mesmo, né, aqueles conceitos de objetividade, de jornalismo mais informativo, e aí vai coincidir depois com o surgimento dos primeiros cursos de jornalismo, né, vai se buscar o pessoal do mercado para levar para a sala de aula, para formar esses cursos e assim por diante. E a censura estatal continua, né, dá para dizer que ela nunca parou, pelo menos até a Constituição de 88, né? Então, uma censura autorizada, né, pelo Estado, quer dizer, o Estado tendo poder para censurar o jornalista, como mostra bem claramente ali o Fernando Jorge no livro dele. E aí a gente chega na imprensa de 1930 em diante, né? E aí a gente chega nos dois barões que eu coloquei ali como que está no conteúdo de hoje para a gente falar também. O Chateaubriand, né, tem esse livro aqui do Fernando Moraes, em que ele conta a fundo, né, de uma maneira bem interessante. Tem o filme que vocês podem pesquisar, se não me engano, tem no YouTube até. Mas o filme, ele não na minha opinião, não dá conta, assim, né, da qualidade e das informações que tem no livro, né? Então ele conta a história do Chateaubriand, desde o início, quando ele compra lá o jornal, que era o nome do jornal, em 1925, e aí começa a fazer o império dele, que vai se tornar os Diários Associados. Então o Chateaubriand monopoliza completamente assim, uma grande rede de jornais, rádio, emissoras de rádio e de TV no Brasil. Sempre comprando, né, no livro vai colocar isso, sempre comprando coisas com dinheiro que não era dele, quer dizer, ele usava os jornais dele até para chantagear empresários, pessoas que tinham dinheiro e políticos, né, para obter apoio, quer dizer, se não apoiavam, os veículos dele faziam uma campanha para massacrar a imagem daquele sujeito. É uma figura completamente caricatural e pitoresca, né, o Chateaubriand. O livro dele seria como se fosse uma grande novela que mescla aventura com fugas e com comédia e com cenas bizarras, etc. A relação dele com o Getúlio também é muito cômica, porque ele, em determinado momento, ele é melhor amigo do Getúlio e se ajudam, em outros momentos ele está fugindo da polícia do Getúlio, se escondendo, mudando de casa toda semana para não ser preso. Enfim, o livro do Fernando Moraes sobre o Chateaubriand realmente pode ser lido como um grande e emocionante e engraçado romance, assim, é um dos melhores livros que eu já li, com certeza. Ele funda o MASP, por exemplo, Museu de Arte de São Paulo, a partir de doações, né, mas eram aquelas doações que ele obrigava, ele queria comprar um quadro lá na Europa e ele dizia, falava para um grande empresário,
me dá aí o dinheiro. E os caras sabiam que se não desse, a imagem deles seria jogada na lama, né, pelos jornais do Chateaubriand. Então, claro, antiética total e tudo mais, mas é a história do jornalismo brasileiro. Usava seu jornal para os mais diversos fins, políticos, pessoais, etc., emissoras de rádio igualmente, né, e aí ele traz a televisão para o Brasil a partir da década de 50, mas a gente vai falar mais para frente, se eu não me engano, na semana que vem, especificamente sobre rádio, TV, principalmente essas outras mídias, né, que não o impresso. O foco aqui nesse primeiro momento é realmente o impresso, então a gente encerra aqui. Eu vou sugerir para vocês pesquisarem mais sobre o Chateaubriand e eu vou postar o link daí para falar sobre o outro, né, o outro barão que vai ocupar esse espaço deixado pelo Chateaubriand, que é o Roberto Marinho, né. Claro que é uma reportagem, é um texto que fala até de certa, né, tem que ler, claro, com crítica. O que vale ali é principalmente os marcos, as datas, o que fez de importante, né? Não é uma biografia tão aprofundada quanto essa, né? Do Chateaubriand, tem também do Roberto Marinho, mas ali é só para ter uma ideia mesmo. Tá bom? Aí a gente vai falar sobre outro ponto importante na semana que vem, que é a questão da negritude no jornalismo, porque pega todo esse contexto social e histórico dessa época, pra gente não se distanciar muito, tá bom? Um abraço, fiquem bem então e até a próxima semana.